Sejam todos bem-vindos à segunda temporada do podcast Radar Logístico. Aqui conectamos pessoas e negócios e acompanhamos tendências do mercado. E hoje quero agradecer a vocês que nos assistiram e contribuíram para a nossa audiência da primeira temporada. E como novidade, estamos hoje com a presença no Spotify para atender você que no deslocamento do seu carro quer escutar as novidades do setor. E para essa abertura tão importante da segunda temporada, trouxemos o CEO da Securicor para falar sobre seguros na logística. Seja muito bem-vindo, Edson Aparecido. Obrigado, Dani. Obrigado, Júlia. Tudo bem? Eu sou Edson Aparecido, CEO da Securicor. Somos uma corretora especialista em seguro de carga nacional e internacional. Bacana, Edson. Obrigado pela sua presença. Obrigado ao nosso público. Edson, fala um pouquinho mais sobre você, sobre sua trajetória, sobre a Securicor, o que ela traz de novidade, qual que é a dor que ela resolve no mercado, qual que é o posicionamento da Securicor no mercado. Obrigado, Júlia. Bom, eu venho do mercado de contabilidade. Eu sou formado em contabilidade em 2010, procurando me especializar em entender as dores dos clientes de logística, porque na contabilidade que eu atuava, eu atendia bastante de logística. Eu vi um gargalo que as empresas estavam sendo mal assessoradas na questão de seguros. Aí eu procurei especialização na parte de seguro e desde 2010 atuo nesse mercado, voltado para os seguros logísticos principalmente, com soluções que cada dia mais venham melhorar a eficiência logística para cada cliente do mercado. Tira uma dúvida para nós, Edson. Ao longo desses 15 anos, acredito que a necessidade, né, de 15 anos atrás, na parte de seguros, não é a mesma após esses 15 anos. E acredito também que você tenha um perfil de cliente para a Securicor. Você poderia dizer para nós como era o perfil há 15 anos atrás, o perfil de quem contratava o seguro e se isso mudou ao longo do período? Sim, Dani, ao longo do período mudou. Normalmente, as grandes transportadoras contratavam o seguro e se preocupavam com seus embarcadores. Agora não. Com essa tendência, essa evolução do mercado logístico, todas as transportadoras passaram a adquirir o seguro. Por quê? O seguro é uma proteção, não só para o embarcador, mas uma proteção financeira para o próprio transportador, para tudo que ele construiu ao longo desses anos. Porque não adianta você ficar Deus dará numa operação. É verdade. Aliás, nós sabemos bem isso, né, Júlia? Sim. Inclusive, o Edson, IA, por exemplo, o uso da IA dentro do mercado de transporte e logística. Quanto ele afetou hoje no modelo de negócio da Securicor? Olha, a IA ela tem ajudado bastante, né? Mas uma opinião minha, em particular, acredita assim, a IA ela foi desenvolvida para processo, né? Para automatizar processo. O que muita gente está fazendo é tomar decisões com a IA. E isso, conscientemente, pode gerar um risco maior para a operação, né? Então eu tenho que utilizar a IA de forma estratégica, a fazer com que ela me traga opções, não eu tomar cegamente uma decisão por uma IA. Mas isso você acha que mudou a dinâmica de contratação do cliente? Não. Não mudou? A dinâmica de contratação do cliente do seguro, não. Eu vejo na tomada de decisões interna que pode ocorrer um evento de sinistro, né? Então, o cliente tem que estar mais próximo da operação. Ele não pode deixar a operação de transporte para o IA tomar decisão para ela. Ele tem que caminhar lado a lado. A IA eu vejo dessa maneira, uma ferramenta que vem agregar o seu negócio, não ela tomar uma decisão final por você. Edson, mas assim, uma curiosidade, que é muito rotineira dentro do que fazemos. Eu acho que antes de chegar numa inteligência artificial, a empresa precisa de maturidade, estrutura, porque o que nós vemos hoje no mercado são empresas que não sabem nem como contratar o seguro de cargas. Quando se fala de gerenciamento de risco, a pessoa nem sabe, fala do quê? Que risco? Não sabem a diferença. O motivo da minha pergunta é porque hoje nós somos comerciais de muitos transportadores e operadores logísticos. Para vocês que nos assistem, nós somos especialistas dentro do setor há mais de 20 anos e atuamos com consultoria comercial. Então, sabemos das cobranças da tabela. E quando se fala de ad valorem e GRIS, percebemos que ninguém sabe o motivo da cobrança. A pergunta é: as pessoas sabem fazer a aquisição de um seguro de cargas da maneira correta? Sabem o risco
de colocar dentro do embarque o material, mas o seguro às vezes não, a pólice não conversa com a realidade. Isso acontece muito ainda? Sim, Dani, acontece. Por quê? Muitos transportadores contratam a pólice de seguro e acham que estão cobertos. Isso. Na verdade, não. Qual o trabalho da Securicor? É orientar o cliente nessa contratação da pólice e fazer o acompanhamento dele durante toda a vigência da pólice, visitando visitas periódicas e entendendo a mercadoria. Por quê? O transportador, ele tem um problema de manhã, se ele não resolver de manhã, de tarde se torna quatro. Todo transportador sabe disso. É verdade. Normal, diferente de outros segmentos, né? E uma coisa importante, cada transportador que está fechando um contrato, ele tem que comunicar à Securicor qual tipo da mercadoria. Por quê? Para a gente já fazendo os ajustes na pólice, para que ele comece essa operação de forma segura com esse novo embarcador, a fim de mitigar riscos na operação. Então ele acaba ganhando duas vezes. Por quê? Um exemplo, ele está fechando com um grande embarcador. Está aí na fase de negociação. Eu vou entender todo aquele escopo, todo aquele projeto Uhum. e já fazer os ajustes na policy dele, para que quando ele comece daqui 15, 20 dias, toda a policy dele já esteja amparando essa nova operação, que isso é muito importante. Porque é um lema que eu digo na Securicor. Se você quer, eu quero que você durma tranquilo, mas para você dormir tranquilo, eu preciso dormir tranquilo. Então isso é importante. Sim, Você se torna mais consultivo, digamos assim. Sua venda hoje ela é mais consultiva, Exatamente. porque você tem que buscar mais dados, mitigar riscos da operação, às vezes riscos que nem o cliente conhece. É um dado que talvez você traga para ele. Eu entendo dessa forma, ou eu estou errado. Sim, exatamente. Então, o que que eu faço? Eu vou no cliente, sento, olho todos os gargalos da operação, com os dados que a IA ajuda a adquirir, né? Monto todo o projeto para ele falar assim: aqui nós podemos ter uma melhor performance logística com o seguro. Então, eu proponho essa melhoria para o cliente. hoje dentro das operações, Edson, o que que você enxerga como benefício que a Securicor atende para seus clientes? Claro, além do trabalho de orientação, o trabalho consultivo, acredito que o perfil de alguém que está abrindo uma estrutura, iniciando, não é a mesma coisa do que alguém que já está ao longo, né, da sua trajetória, transportadores maiores. O que que a Securicor atende no mercado diferente do que hoje nós temos aí, no setor logístico? Dani, vou até comentar um caso que nós tivemos semana passada. É, Aí a parte de contabilidade agrega bastante. A minha expertise formada em contabilidade agrega bastante para o transportador. Eu tinha um cliente que eu estava conversando, eu falei assim, ele transporta papel dedicado a livros, né? E no regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, o papel tem isenção para a indústria e no E no transporte. transporte? E esse transportador não sabia, e ficou de verificar com a contabilidade dele. Então, toda essa expertise da parte contábil, agregado com a experiência na parte de seguro, eu proporciono benefícios para o meu cliente entender minuciosamente a operação. Por quê? Na época de contabilidade, nós líamos bastante legislação. E todo contrato de seguro é legislação, praticamente. Então, essa expertise eu consigo encontrar melhor performance na operação do cliente. Nossa, interessante. A parte de contabilidade, ela é necessária em todas as áreas, né? Você Exatamente. conhece a empresa, a estrutura de dentro, e é um facilitador, e você acaba pagando menos. Quem sabe disso paga menos, né? E usufrui dos benefícios disso. Exatamente, porque há muitas situações que no sinistro eu pego o NCM da nota, eu vou a fundo entender a composição do produto para poder montar uma defesa dentro da seguradora de um sinistro negado ou não. Então, essa expertise da parte contábil ajuda bastante nessa tomada de decisão e reverter possíveis negativas em caso de sinistro. Você entende que isso é um diferencial do seu projeto, da Securicor, ou é uma prática de mercado, é algo que você possa levar com uma vantagem competitiva diante de seus concorrentes? Na verdade, é um diferencial meu e da Securicor. Por quê? O mercado de seguro ele não tem essa análise criteriosa em questão de outras mercadorias, né? Porque ele está ali, infelizmente, no dia a dia, só pensando no seguro. Eu não, estou pensando em toda a particularidade do cliente. É nomear mesmo a Securicor como um especialista, né? Exatamente. Você hoje é um especialista. Hoje, vamos dizer, 15 anos de mercado.
Só na parte de seguro, Só seguro. mais 10 na parte contábil. Contábil. 15 anos dentro da Securicor, nesse projeto. O que você acha que mudou, por exemplo, com relação a sinistros? Qual que é o perfil de sinistros que você encontrava ali no início da carreira e hoje? Qual que é o desafio com relação a essa questão de sinistralidade, de você olhar como que o mercado está se comportando? Como que você enxerga isso O hoje? que eu vejo nos últimos meses é a questão do aumento do sinistro de avaria, né? Antigamente nós tínhamos um grande número de sinistro de roubo e acidente, mas a avaria ela aumentou muito. Por quê? O seguro, a Securicor não se preocupa somente com o seguro no transporte. Ela se preocupa na orientação do cliente também, como ele armazenar a carga corretamente, como ele carregar dentro do caminhão, porque vai mitigar o risco no transporte. Então, toda essa orientação nós fazemos para o cliente também. Por quê? Às vezes, um carregamento errado vai aumentar o seu índice de sinistro. E muitas vezes não é um roubo, é uma avaria que pode desestabilizar a operação do cliente. Você enxerga, Edson, que esse crescimento, esse índice de crescimento com relação à avaria, é pela falta de mão de obra qualificada? Porque nós sabemos que estamos passando por um momento muito complicado, falta de mão de obra, e a mão de obra que existe não está capacitada, e infelizmente pouco treinamento, né, principalmente para acomodação de cargas. As pessoas não fazem investimento e não olham a importância da acomodação de cargas. Você acredita que esse número tem crescido com relação à avaria por esse motivo? Ou seria. Sim, acredito, né? É um dos principais motivos, mas eu entendo que todo transportador ele tem que olhar para o negócio dele como uma essência, né? Ele tem que ensinar o colaborador dele, que o colaborador é o dono da empresa também, né? Porque se ele não produzir junto com a empresa não cresce. E se não cresce, ninguém ganha dinheiro, resumindo. Então, o que eu acredito? Que todo mundo tem que dar cara ao negócio e trazer a essência. Qual a essência da sua transportadora, Júlia? Qual a essência da sua transportadora, Dani? E ensinar para os colaboradores a importância de cada processo e cada detalhe, né? Um trabalho que a Lacerda faz é o treinamento com a equipe. E esse trabalho é muito bacana nos nossos clientes em comum, porque nós conseguimos mitigar muito risco. Então, essa parceria entre a Lacerda e a Securicor ajuda nessa mitigação de risco. Verdade. A seguradora hoje ela tem algum processo, algum projeto de treinamento quando ela enxerga esses gargalos ou aumento de sinistro por parte da seguradora ou não? Tem que ser algo vindo com origem da Securicor, por exemplo. Não, algumas seguradoras têm as centrais de gerenciamento de risco que ajudam a melhorar a performance do cliente, mas são casos bem específicos, né? Na grande maioria, a Securicor acaba atuando no cliente trazendo essas soluções. Mais um diferencial. Exatamente. Mais um diferencial que acaba fazendo com que você abra oportunidades de mercado para você. Exatamente. Que não é somente a gente montar uma policy, eu tenho que olhar tudo. Tem que olhar o treinamento daquele colaborador que está carregando o caminhão. Tem toda essa jornada que tem que acompanhar. A jornada de vocês é muito parecida com a jornada da Lacerda. Nós precisamos conhecer a cultura organizacional dos nossos clientes, e se envolver com as pessoas e se envolver com os processos para chegar num resultado. Falando de seguro, é uma curiosidade. Como que você enxerga para uma pessoa que quer saber mais, quer conhecer mais? Porque seguro tem seguro para pessoa, seguro de cargas, né? Uma pessoa que é leiga, que não tem acesso, que muitas vezes não sabe nem. Isso acontece muito, né, João? Eu e o Jurandir visitamos recentemente uma transportadora, que o dono está com a transportadora há mais de 20 anos, mas ele trabalha com conta corrente. Ele faz a movimentação e se há perda, ele paga do bolso. E ele analisou que esse é o melhor cenário do que ele adquirir uma pólice, porque ele teve uma experiência ruim, né, uma experiência negativa quando teve seguro, de pagar todo mês e na hora que precisou utilizar, não foi possível a utilização. Qual a dica e a sua recomendação para quem está nos assistindo ou ouvindo, que a Securicor pode ajudar a fazer um diagnóstico ou um acesso consultivo para uma pessoa que não entende nada de seguros e não cair no charlatismo
Tem muitos, né, que acabam enganando corretores que não são uma empresa séria como a sua e não fazem trabalho sério para não cair nessa armadilha. Na verdade, pede para entrar em contato com a Securicor, nós vamos entender a operação do cliente e montar um projeto para ele. E mostrar quais gargalos ele pode ter nessa questão de risco, né? Um outro ponto importante, o que a Securicor vai fazer? Vai orientar ele passo a passo. Mostrar para ele que a policy, que nem eu falei no começo, não é apenas a questão do seguro, é uma proteção patrimonial por tudo aquilo que ele construiu ao longo dos anos. Então o seguro entra como uma proteção ao longo do que ele construiu, porque uma operação de transporte, se tiver um sinistro, se não tiver bem amparada no projeto dele, ele pode vir à falência. Então a Securicor se preocupa muito com isso, que o seguro não é só para carga, vai além disso. Uhum. Sabemos bem, né, Júlia? Sim, sim, sim. Sabemos bem. Tem algum case de sucesso que você possa, sem revelar o nome da empresa, que você queira dizer aí que é interessante, queira trazer para o nosso telespectador? Não, tive um case, né, que ocorreu num domingo, pra vocês terem uma ideia, né? Veio um cliente através de indicação, ele já tinha passado por 3 corretores, falaram assim, não, você tem que contratar o seguro, que é obrigatório, e ninguém explicou na prática qual a importância do seguro para a operação dele. E eu já tinha montado o projeto e no domingo atendi esse dono de transportador, dono da transportadora, fiz um bate-papo com ele e expliquei toda a particularidade dele. Naquele momento mesmo ele já deu a aprovação para poder seguir viagem com o seguro, né? Para a gente poder fazer a implementação. Então, assim, é todo esse cuidado de parar, explicar, né? Da importância para ele. Porque o maior prejudicado é ele. Então eu tenho que ter a paciência, toda a calma de explicar tudo isso para ele. É, confesso para você que eu vejo muita diferença quando se trata de seguro, porque quando falamos de um seguro no transporte, temos um desafio. E quando nós falamos de um seguro para dentro do armazém, é um outro desafio. Você poderia explicar para nós a complexidade de cada um dentro das suas realidades e que não são compatíveis ao que você vê no mercado? Porque, veja, quando nós trabalhamos com alguns armazéns, observamos que eles confundem o seguro. Mas eu tenho seguro. Não, mas você tem na sua transportadora. Você não tem para armazenar. E a gente observa que é um número significativo de empresários que não sabem a diferença de um seguro de transportador para um seguro de logística. Poderia falar para nós como que é essa sua realidade, como que você orienta a necessidade, se você tem casos de insucesso, de ter a pólice, estar com a Securicor, mas já teve algum problema, não seguiu o passo a passo, não seguiu orientação, porque falar aquilo que dá certo é muito bom, Sim. mas a gente tem que falar aquilo que deu errado e pagou o preço por ter tomado a decisão errada. Sim, tivemos um caso recente, né? É, todo mês nós encaminhamos para todos os clientes uma orientação de como as boas práticas do gerenciamento de risco, tudo isso, todo mês. E temos o acompanhamento, todo o protocolo que o cliente viu. O que aconteceu? 20 dias depois desse recebimento, desse bate-papo, infelizmente o cliente não cumpriu uma regra de gerenciamento de risco. E ele teve uma negativa no seguro, né? Só que nós sentamos e falamos, lembra daquele dia? Passamos para você toda a orientação. Ele falou, poxa, fiz, só que meu colaborador, infelizmente, não seguiu a regra. Aí ele teve um sinistro negado por causa disso. E o que é muito comum deles fazerem que acaba prejudicando e eles não percebem? Muito comum é eles não seguir a regra de gerenciamento, uma liberação do motorista, né? Aquele protocolo básico que eles não fazem, eles deixam lá, faço depois. Só que no eventual sinistro, muitas vezes não tem o que fazer. Ele deixa para fazer a averbação posterior. Não, a liberação do A motorista. liberação do A motorista. liberação do motorista. Nossa. Ou contrata o motorista que ele não está liberado. Aí você vai consultar depois, não sai a liberação, porque ele já tem outros históricos de sinistro. Sinistro. Ou motorista contratado por plataformas que não tem o mínimo de acompanhamento desse motorista. Aliás, ele tocou num tema importante, né, Júlia? Sim. É interessante você comentar isso, porque você até comentou um ponto que é interessante.
o operador, né, o funcionário errou. Existe algo ou processo que tem que ser seguido, e num caso como esse, por exemplo, você tem diversos tipos de transporte, dining hall, modelos diferentes de práticas de mercado hoje. Então, às vezes o funcionário não entende todas as regras. E como isso é tratado hoje, por exemplo? Cometer um erro dentro de um operador, um funcionário cometeu um erro. Como que isso é tratado hoje? Simplesmente se nega, porque eu acredito que isso deve ser uma dor de muitos empresários hoje em dia, né? Como que vocês tratam isso? Na verdade, primeiro ponto, ocorreu um sinistro, orientamos sempre o transportador a entrar em contato com a Securicor, comigo, né? E com a minha equipe, para poder entender quais mecanismos podemos mitigar para que não venha a ter um prejuízo. Ah, constatou-se depois que assim está sendo recorrente, vamos sentar e dar um treinamento para esse colaborador e documentar tudo para o dono da transportadora, porque muitas vezes nem o dono da transportadora, o embarcador, sabe que aquela dor está ali dentro da operação dele. Então nós documentamos todo o processo desse treinamento para que evite falhas futuras. A dúvida que eu ia te perguntar há pouco, como está essa rotina das plataformas? Né, nós participamos do Fórum de GR, todo ano, né, temos amigos desse setor, inclusive você conhece, né, o Júnior da GRP, e nós observamos que há um comportamento de mudança com tanta tecnologia, com tanta inteligência artificial, com essas movimentações, mas o crescimento do e-commerce afetou muito o seguro de cargas. E, claro, o frete mínimo também está sendo afetado, uma fatia que trabalha com isso, principalmente na carga de transferência. O que mudou no seguro e o que trouxe impacto nessa linha do e-commerce? Dani, na questão da linha do e-commerce, as plataformas digitais de soluções para motorista ajudaram muito, foi uma revolução. Sim. Só que o que acontece? Toda transportadora ela tem que ter o. Quer contratar um motorista? Tranquilo, sem nenhum problema. Estando documentado na policy, não impacta em nada. Mas é ter aquele acompanhamento básico. O motorista chegou na porta da transportadora, verifica se realmente é o motorista que você contratou, se realmente é ele. Porque muitas vezes muita gente se passa como terceiro e acaba você trazendo para dentro de casa um mau elemento que venha prejudicar a sua operação. Então eu falo para o cliente, na portaria barra, faz o checklist dele na portaria antes dele adentrar o pátio, né? Com essas medidas básicas que a gente não consegue terceirizar, conseguiremos melhorar cada vez mais a performance na questão de e-commerce, né? Que é um índice elevado de sinistro. Vamos conseguir melhorar esse cenário. Eu te pergunto porque o que observamos é que algumas empresas atuam com torre de controle, mas tem empresa que nem sabe o que é isso. Uma empresa que tem torre de controle, tem frotista, atua com parte operacional, separado, que as pessoas confundem muito, né? Gestor de frota, operacional, confundem torre de controle com saque, e no final, esse processo dá impacto na conta do empresário, porque é um processo mal feito e mal monitorado, o impacto vem nos seguros. No caso da Securicor, vocês atuam, como que funciona a parte interna de vocês? Torre de controle, monitoramento, como que é feita essa dinâmica para um cenário que ele não tem nada, o transportador não tem estrutura, ele só faz a aquisição do seguro, mas um outro transportador já tem uma torre de controle, tem um monitoramento melhor, para a gente entender a diferença, onde a Securicor pode agregar nesses Tá. cenários. O que nós orientamos? Normalmente a torre de controle é um investimento próprio do transportador. Então, eu sempre oriento o transportador. Invista em gerenciamento de risco, é o melhor cenário, porque você consegue mitigar todos os riscos, né? A grande maioria. Então, a Securicor atua com esse cliente, ajudando ele toda a implantação da torre de controle, os gargalos que ele vai ter do começo ao fim. Porque a torre de controle, muito transportador entende como um custo. Na verdade, é um investimento a longo prazo. Né? Então, todo transportador que tem torre de controle, ele tem que aperfeiçoar a equipe, treinar as boas práticas do dia a dia. E a Securicor acompanha tudo isso, trazendo para eles profissionais que consigam fazer uma melhor gestão dessas informações e desses dados que ele tem, para poder tomar a melhor decisão. Com isso, ser o case de sucesso deles e fechar novos embarcadores.
Na verdade, eu acredito que tudo que envolva conhecimento, né, especialistas que sabem o que está fazendo, evita muitos riscos. Mas falando sobre ainda nesse tema de pessoas, a Securicor atua com a parte interna, a estrutura de vocês do atendimento dia a dia. Ela é mais para o digital, ela é mais pessoal, ainda é o presencial, né, o dia a dia, que a gente gosta, né, Sim. de conversar, ou as ferramentas substituíram tudo isso e todo mundo está fazendo a comunicação e processo via ferramenta? Não. Na verdade, a Securicor tem toda a equipe dela lá, que dá todo o atendimento via telefone e via e-mail para o cliente. Por que o e-mail? Porque o e-mail fica documentado. Muitos clientes que responde pelo Zap. Nós respondemos pelo WhatsApp também, só que nós documentamos pelo e-mail. Um ponto importante, dependendo da resposta do cliente, nós documentamos em 2, 3 vezes para o cliente por e-mail para quê? Que fique registrado. Que lá na frente ele precise pegar essa informação, ele ache fácil. Muitas empresas estão fazendo a comunicação via WhatsApp, só que sabemos que o WhatsApp tem aquela questão do resposta temporária, que depois apaga. Como que você prova que você deu uma resposta? É verdade. Então, toda vez que o cliente liga, tem uma dúvida, respondemos por telefone para o cliente de imediato e depois documentamos por e-mail. Assim o cliente consegue sanar essas dúvidas posteriormente, consultar. Ainda é o mais seguro. Exatamente, ainda é o mais seguro, o melhor cenário. Seguro, O melhor e-mail é o cenário. melhor cenário. Quais são os produtos principais da Securicor hoje? Hoje os produtos principais da Securicor são seguros de carga, né? Seguro de carga nacional e internacional e os seguros de galpões e logísticos, né? Que entendemos todo o ecossistema do galpão do cliente para poder trazer uma melhor segurança para ele. Bacana, bacana. É o carro-chefe, né? Então, e uma pergunta assim, qual que é o tipo de sinistro que te faz perder os cabelos? Que deixa mais... Mas o tipo de sinistro, o roubo. Porque o roubo é uma coisa que nós não conseguimos mensurar. O estado do motorista, quando uma carreta desaparece, nós ficamos vendidos, né? Então, o roubo é um sinistro ainda que, da minha parte, da grande maioria, é o que dá dor de cabeça. Isso até na visão da seguradora também. Exatamente. A visão da seguradora é a mesma que a sua. Porque um acidente, você orientando o motorista, questão de velocidade, trajeto, você consegue mitigar uma avaria, né? Mas o roubo é um evento imprevisível, né? Mas o que nós podemos fazer para melhorar? É orientar a equipe, quantas mercadorias que nós estamos carregando, né? Para que a informação não vaze de dentro da empresa. As boas práticas do dia a dia. E com relação a índices, hoje, se você for colocar no índice, qual que é o perfil de sinistro que vocês são mais acionados hoje? Roubo, avaria? O que você diria para mim? Avaria. Hoje avaria. Avaria é o maior, É o maior índice. é o maior índice. Exatamente. E isso é interessante que ele pode se tornar aí uma oportunidade de trabalhar treinamento, tanto por parte da Securicor, da seguradora, de empresas como a nossa, Exatamente. que trabalham com relação a treinamento, isso é uma bela uma oportunidade. É. Se o empresário que não vê necessidade de seguro porque nunca aconteceu nada e ele fala, nunca tive sinistro, pago seguro, nunca correu. Como que funciona? Ele, na hora de renovação, acredito que ele fale, né? Entendo assim, pelo menos o nosso é assim. Sim. Tudo tá caro. Na verdade, assim, o empresário que nunca teve seguro, na verdade caiu, né? Com a Lei 14.599 de 2023, passou a ser obrigatório todas as transportadoras ter os 3 seguros: o de roubo, de acidente e o RCV, que é a responsabilidade civil do motorista, né? Com a portaria da NTT nesse ano de 2026, a NTT está fiscalizando de forma automática todos os transportadores. Então, antigamente a NTT fiscalizava nas praças de pedágio e qualquer blitz nas rodovias do país. Agora não, é de forma automática. Então, tanto as seguradoras comunicam via um canal interno deles todos os CNPJs que têm seguro. A NTT valida essa informação junto com a Receita Federal. Então, eu tenho essa triangulação. Então, assim,
não vai existir mais aquele transportador falar assim, eu não tenho seguro, ele vai ter que ter. Senão, a NTT dele vai estar suspensa. A NTT suspensa, ele não vai conseguir emitir o conhecimento de transporte. Então, assim, esse mito do que o transportador fica sem seguro, na verdade, vai acabar, cada dia mais a NTT está fazendo cerco contra essa operação. E particularmente, Dani e Jura, eu entendo que isso tem que ser. Por quê? A regra fica igual para todo transportador. Sim. Porque não adianta eu montar uma transportadora hoje e falar assim, eu não tenho seguro, meu frete é melhor do que o outro, que já está aí 20 anos investindo no mercado em soluções. Então, quer montar uma transportadora? A regra é essa. Assim como todos os mercados têm que ter. Tem que ter para se manter saudável, né? O cenário para nós, comercialmente, tivemos poucas situações que realmente envolveu seguro, mas por quê? O processo muito bem definido, com monitoramento, e quem está no gerenciamento dessas empresas, à frente dessas empresas, sabe a importância disso. Mas nós temos o grupo que nunca aconteceu nada e ele acha que está na sorte e fala: não, mas nunca aconteceu nada, não vejo necessidade. Então, eu também, né, eu acredito que o Jura também concorde que essa profissionalização e essas mudanças agora incomodam um pouco, isso vai ser de forma positiva. Hoje, a gente que é do setor sabe que a NTT, quando veio essa mudança, não tinha uma estrutura para monitorar tudo isso. É um desafio, Sim. porque temos o sindicato patronal, que já está uma formação melhor, mas que para a NTT monitorar tudo isso também é um desafio. Os índices voltados para motorista, situação motorista. Houve um crescimento de autônomos com frotas de 10 a 20 veículos que também precisa do seguro. A gente passa por isso. E esses casos, nós olhamos muito caso de embriaguez. A gente tem muitos casos que do veículo, o motorista está embriagado, se envolver em acidentes. Você tem algum caso que você possa trazer para nós de situações que envolva embriaguez, parar e colocar no veículo alguma outra pessoa, seguir viagem porque não teve um gerenciamento de risco, que acompanhou isso? E o que pode acontecer com essa pessoa? Qual que é a penalidade que você poderia, você é um especialista, acredito que possa compartilhar para nós as penalidades para que as pessoas tomem muito cuidado ao tomar uma decisão dessa, né? Principalmente quem não é transportador, é um autônomo que está contratando outro autônomo. Então aqui vai o recado não só para o autônomo que está contratando outro autônomo, o transportador se atentar também. Não permita, oriente eles a não permitir nenhum estranho adentrar no caminhão, porque quando você saiu do início do carregamento, você fez um desenho desse carregamento. A partir do momento que você mudou ele na metade do caminho, você pode prejudicar a sua operação. Então, autônomo, agregado, não permita que isso aconteça. Por quê? Você pode prejudicar uma empresa, você pode prejudicar até a sua própria carreira e ser banido das plataformas de motorista por uma falha boba, né? Então, não permita esse deslize de trazer alguém, beber, porque você está colocando a sua vida em risco e seu futuro financeiro também, nessa questão. Isso até inclusive chapa, né? Exatamente. Chapa é o que mais acontece. Então, assim, não permita o chapa. Hoje nós temos tanta tecnologia no telefone. Verdade. Compra um guia na Das plataformas, um guia, né? Um guia, mapa de guias, perdão, né? Um guia de ruas, anda com ele. Você tem hoje em dia você tem mapa digital. É muito importante. E é interessante essa questão do chapa, porque muitas empresas querem economizar ali. Não vou mudar ajudante. Verdade. Coloca um chapa para poder prestar o serviço. E esse chapa ele não é coberto, correto? Correto, não é coberto. Aí eu faço uma pergunta para você, Jura. Vamos lá. Qual o maior prejuízo para vocês dois, Dani e Jura? Eu contratar um chapa de R$ 300 ou eu ter um roubo devido a esse chapa comunicou para alguém, né? Sim. Ou qualquer outra coisa, de uma carreta de 200 mil? Qual sai mais barato? Contratar o de R$ 300. Exatamente. É o melhor cenário. Exatamente. Então, assim, não é melhor investir num colaborador e acompanhar esse carregamento? Sim.
E eu já aconteceu vários casos ou cases que eu conheci de chapa que veio a óbito, prestando serviço. Que aí é um problema maior ainda, né? Exatamente. A transportadora se torna solidária, transportador e embarcador se torna solidária numa ação que a família venha fazer contra esse motorista que estava carregando ele. Sim. Isso. O que a gente observa, né, Edson, é que para se ter uma transportadora, o correto é realmente ter um processo bem definido, porque já é um setor que a receita não é expressiva, não é algo assim significativo. Então você tem que trabalhar com um processo bem definido e acompanhar o melhor cenário possível para realmente o resultado chegar de forma positiva. Porque trabalhar incorreto é o que a gente sempre conversa. Trabalhar da forma errada e na economia sempre, o risco vem. Então, nós observamos isso em algumas operações, principalmente quando sai do estado, né, que a gente chama de perna longa. E o que que acontece? Deixa para contratar local e muitas vezes você não conhece, você não sabe como que aquela pessoa se... Comportamento não tem como se observar à distância. E a gente observa que algumas transportadoras criaram recursos e processos para isso, né? Link, formulário, gravação, para conhecer localmente ou enviar alguém para fazer esse trabalho. Mas, por outro lado, outras transportadoras não fizeram essa mudança. Então, pagam pelo risco e o risco acaba se tornando maior. Falando sobre ainda deste tema de risco, falando do Brasil, né, que é um país continental, qual é a região que você observa que é um exemplo de processos que tem uma preocupação maior com relação a roubo de cargas, avaria, acidentes no percurso que pode vir ter vítima, e aquele que realmente não é comum, é um desafio, ninguém se preocupa com seguro e vai na sorte, porque nós, comercialmente, sentimos essa diferença nas regiões que trabalhamos. Pode ser a mesma marca, a mesma empresa, mas em cada região o comportamento acaba afetando o resultado no final. Com vocês também é assim? Sim, mas é difícil, Dani, jura, mensurar qual parte do país esse índice é maior. Que devido, que nem você comentou, dimensões continentais no país. Mas um processo bem desenhado dentro da transportadora, você consegue mitigar o risco de ponta a ponta. Não importa se a carreta saiu do sul e vai para o Amazonas. Dá para mitigar esse risco e trazer melhor estabilidade para a operação logística dele. Mas tem estados que têm prática diferente. Por exemplo, o Rio de Janeiro, a carga do Rio de Janeiro, seguro no Rio de Janeiro, tem um índice, um percentual diferente dos outros estados, é isso? Sim, algumas companhias atuam nisso, mas nós da Securicor conseguimos desenhar algumas apólices sem essa regra do Rio, que é muito importante. Aham. Tem companhias no mercado que atuam regra de horário. O veículo não pode rodar à noite. Sim. Mas devido à nossa expertise, nós conseguimos retirar isso do cliente e trazer uma melhor eficiência logística. Por quê? Não é porque eu vou transportar para o Rio que a minha mercadoria tem índice de sinistro. Então eu tenho que entender muito bem. Então esse bate-papo que a Securicor faz com o cliente e leva para a seguradora. E nisso encontra o meio termo para poder melhorar a sua operação logística. Para nós é diferente, né, Ju? Sim. Hoje, para nós, o nosso índice de, compartilhando aqui das nossas experiências, no sul do país nós temos um resultado melhor. Nós quase não temos problemas com avaria, nós quase não temos problema de roubo de cargas. Isso, claro, dentro do nosso contexto. Mas Nordeste, por exemplo, o índice de avaria para nós é altíssimo. E de roubo de cargas, Rio de Janeiro. Então, a gente sempre observa que não é só questão de percentual, né, na questão comercial, mas é cultural dependendo da região. Nós sentimos impacto comercialmente em alguns clientes. Toda vez que chega no final do mês para poder analisar, a gente sabe que algumas regiões se favorecem e outras a gente tem um problema, principalmente quando falta mão de obra local, tem mais avaria. E aí, às vezes, eu acho que o cansaço, alguma coisa assim. Então, eu imaginei que o seguro também tivesse esse mapeamento similar ao nosso, né? Ah, bacana. Mas aí, Dani, você trouxe um ponto importante. Acho que há uma grande oportunidade das empresas se conversarem e trazer essa solução para o mercado. Por quê?
Muita gente acha assim, eu tenho um problema no transporte, não me afeta em nada que não atua no transporte. Não, gente. O transporte é a cadeia principal do país, Verdade. né? Então, assim, se eu tiver um prejuízo no transporte, vai chegar na ponta do consumidor, vai chegar na conta do consumidor, no mercado, qualquer outro segmento. Então, assim, temos que unir e trazer boas práticas e melhoria para o dia a dia. Para quê? A expertise do Sul de um determinado cliente eu consiga aplicar no Nordeste. E assim vice-versa, em cada De região do case, país. né? Exatamente. E também tem um agravante, né? Por conta da estrutura, digamos assim. Por exemplo, cargas para algumas regiões do país, você entende que você tem uma particularidade de muita demora de recebimento, por falta de estrutura. Então, estadias acaba gerando. E o seguro ele tem que cobrir tudo isso, porque você pega da origem ao destino. Isso impacta, tem um impacto muito grande para vocês quando vocês enxergam, por exemplo, estou entregando num atacadista e está demorando muito, está vendo desistência de motorista, recorrência de devolução de mercadoria. Isso impacta para vocês de alguma forma ou não? Vocês não têm essa visão? Não, impacta sim na operação de seguro do próprio cliente, né? E é um risco do transportador. Só que o que nós levamos em conta também é orientar o transportador, conversar com esse atacadista, como que podemos melhorar e ecoar bem essa mercadoria, né? Para que não gere risco, porque uma vez o caminhão parar na porta do atacadista, ele tá tendo visibilidade, né? Boa ou ruim para o mercado. Então, assim, conversar com o atacadista, como que podemos dar entrada nessa mercadoria para mitigar o risco? Por quê? É ruim para o atacadista também. Já pensou? Um caminhão carregado lá, é roubado na porta do atacadista. Vai faltar mercadoria. Então, para o Sim. próprio atacadista é ruim. É verdade. É verdade. Edson, quais são as mercadorias que têm um valor diferenciado na cobrança do seguro? Dani, na verdade, nenhuma mercadoria tem valor diferenciado. Quando nós desenhamos a pólice, o valor do seguro é igual para todas as mercadorias. O que nós precisamos entender do cliente é que se algumas mercadorias têm aceitação ou não. Se não tem aceitação, nós vamos desenhar o projeto para ele para que ele tenha aceitação, né? Algumas mercadorias historicamente não têm aceitação no mercado, né? Por quê? Porque são empresas específicas, multinacionais, que fazem esse transporte. Mas a grande maioria não aceita na policy, só que a questão não existe cobrança. Diferente para vou transportar eletrônica, é uma taxa, uma coisa, vou transportar higiene e limpeza é outra. Não. As duas mercadorias se enquadram no mesmo cenário. O que muda é o gerenciamento de risco para cada praça que ele vai atender. Entendi. Eu imaginei que houvesse uma mudança. Exemplo, transportar medicamento, o valor é diferente de transportar uma higiene pessoal, por exemplo, um absorvente, né? Porque nós temos essa diferença na parte dos regulatórios. Certo? E na cobrança, o cliente final, para nós comercialmente, é diferenciado, principalmente eletrônicos. Transporte de celulares, por exemplo, a cobrança do seguro ela é maior do que só transportar as peças que compõem ou os acessórios de smartphones, por exemplo. Então, na verdade, seria uma análise do perfil? Exatamente. E assim, questão de taxa é a mesma coisa dentro da policy. Ele vai pagar a mesma coisa para os dois produtos. O que nós temos que desenhar desse cliente é o risco do eletrônico, que nós vamos desenhar um gerenciamento de risco específico eletrônico, e outro do higiene e limpeza. E assim sucessivamente. Mas em questão de custo de seguro, o custo é o mesmo. O custo é O que mesmo. mudaria seria o PGR, né? Exatamente, é mudar o PGR. Muda o PGR para poder trabalhar digamos, vários segmentos. Por exemplo, você pega um cliente, um atacadista. Ele tem lá alimentos, celular, eletrônicos. O que mudaria seria somente o PGR ali para poder atender essa. E Exatamente. muitas vezes o PGR já vem do embarcador, né? E o transportador tem que seguir. E isso, muitas vezes já vem do embarcador, e o transportador segue. Perfeito, perfeito. É uma questão, é um risco, né? Da operação muito grande, porque muitas vezes a transportadora tem que olhar com um olhar bem. Ela também tem responsabilidade pelaquela pólice de seguro, ela pode colocar em xeque, principalmente quando você tem um embarcador
que o seguro é por conta dele, você acaba colocando em xeque, dependendo se você não seguir o PGR, até a própria operação dele, a cobertura de seguro dele, correto? Correto. Você consegue, quando um cliente tem uma situação como essa, ele costuma passar o PGR para você dar uma analisada antes ou não? Não, Júlia, na verdade, assim, com a mudança da lei dos seguros, no seguro de transporte, com a lei 14.599, o seguro acaba sendo obrigatório do próprio transportador, né? Algumas seguradoras de embarcadores mandam a carta conforto, tudo, mas Sim. aí é uma questão mais interna de cada seguradora. Mas o que que eu oriento para o cliente é desenhar a operação que ele vai fazer, né? Então, há muitos casos que a apólice do transportador ela é mais flexível e melhor desenhada do que o próprio embarcador. Interessante. E dando andamento para nossa reta final de entrevista, Edson, nós sabemos que você é um CEO ativo nas redes sociais e também ativo em grandes eventos. Acompanhamos, né? Nos conhecemos em um dessas ocasiões de eventos. É, como que, como que você enxerga no posicionamento hoje do Edson Aparecido como CEO à frente da Securicor, desses eventos corporativos, eventos que estão levando informação para os transportadores, operadores? Você vê uma mudança positiva em ter a presença como a sua em momentos de lazer? Eu sempre converso com o Jurandir. Não é todo CEO que quer colocar a sua cara, né, nas redes sociais. Verdade. Não é todo CEO que se posiciona em eventos e leva a sua marca, como você está fazendo, com muita maestria, porque você acaba educando quem assiste, ensinando pessoas que muitas vezes nem sabem do nosso universo. Você teve esse despertar por indicação, já era do seu perfil, porque não é muito comum uma pessoa que veio de contabilidade ter um trabalho tão bem posicionado, além da marca, mas o CEO também. Na verdade, não é da profissão mesmo, não é prática da profissão. Mas eu entendi o quê? Que nós profissionais especialistas temos que se posicionar. Por quê? Para ser lembrado, mostrar para o cliente a importância de cada passo a passo, de um bom atendimento, de uma boa estrutura. Com isso, nós vamos conscientizar. E nosso país precisa disso, de conscientização de todos os cenários. Nós já passamos por muitos anos de época sem conscientização. Essa geração tem que fazer diferente. Nós temos que conscientizar. Se nós queremos mudar a nossa empresa, a nossa casa, nosso bairro, nosso país, tem que começar pela gente. Vamos conscientizar, vamos trazer essa importância e mostrar para o cliente ou para o parceiro que está vendo que é possível mudar. Então, o meu posicionamento vai muito disso, de mostrar a importância de cada etapa. Temos que se posicionar mesmo. Você é bem diferenciado. Conversamos há pouco sobre isso. Um CEO hoje ir para o chão de fábrica e ter um posicionamento com empresários como você faz é para poucos. Você visita seus parceiros, você visita seus clientes, até mesmo sem ter um fechamento. Isso mostra o quanto você leva os seus negócios e a relação humana para um outro patamar. Quis trazer isso para vocês, gente, porque o Edson, muito antes de se tornar parceiro da Lacerda Connect, foi o nosso patrocinador no Mulheres na Logística, confiou no nosso trabalho, foi nosso patrocinador no evento de 10 anos da empresa. E o porquê que eu quis trazer isso, né, Jura? Nós estávamos falando da importância de ter pessoas que acreditam no nosso propósito, no nosso trabalho, e é uma maneira também de dizer, não foi somente o CEO da Securicor, foi o Edson Aparecido que falou, é um evento que está levando comunicação, trabalho sério, eu acredito e a minha marca vai contribuir para esse propósito. É um agradecimento nosso, mas eu vi isso como algo diferente, porque não é comum. Nós trabalhamos com várias empresas, né, Júlia? Sim, sim. E poucos têm essa conscientização e esse posicionamento. E a gente quis te retribuir, né? Agradecer, né? Agradecer. Obrigado. Porque foi um sucesso. E se hoje nós estamos na segunda temporada, é porque a Securicor acreditou no nosso trabalho, acreditou no nosso projeto
e participou por 2 vezes. Então, a gente já vê o trabalho ser sério, porque se quem está no estratégico de uma empresa pensa diferente, imagina o que vai entregar de resultado para o cliente final. Só excelência. Eu quis te agradecer, não tivemos essa oportunidade. E o que mais podemos perguntar, né, Júlia? O nosso CEO, Edson Não, eu quero até Aparecido. aproveitar esse momento assim. É interessante quando você confia no trabalho, mas principalmente na autoridade do CEO da empresa, entendeu? Naquilo que ele de fato ele quer mostrar para o mercado. Então, por exemplo, hoje é uma empresa, a Securicor é uma empresa que eu indico para diversos clientes nossos, diversas oportunidades. Nós tivemos algumas oportunidades nos últimos dias. Até interessante, Edson, você, sem citar nomes, mas como que você enxerga quando você indica uma parceria que faz parte, quando você faz parte de um hub de estratégico, de oportunidades, como que você enxerga isso? Facilita para você? Sim, essa questão do hub de negócio facilita muito. Eu acredito que todo empresário tem que participar, entender e se conectar. Só que o empresário também, quando recebe uma oportunidade do hub, ele tem que dar a cara a tapa no cliente, mostrar estar presente. Porque não adianta eu chegar e passar para a minha equipe, não, eu tenho que mostrar autoridade. Então, isso que você comentou, Dani, é muito importante, por quê? Porque eu sou ativo. Porque, querendo ou não, numa dor, você vai querer conversar com o dono. Só que você tem que saber quem é o dono. Se você não sabe, o que adianta você fazer negócio com aquela empresa? É verdade. Você tem que saber. Tudo bem, no dia a dia, a equipe vai tocar. Mas tem que ter alguém que fala assim: eu preciso falar com ele vai resolver minha dor. Por isso que eu me posiciono, por isso que a Securicor é a Securicor. É isso, É Edson. isso, Edson. Nós acompanhamos o seu trabalho, Edson, e você é exatamente o que você expõe na rede social. As pessoas que nós gostaríamos de convidar aqui no nosso canal são pessoas que nós sabemos da seriedade, da reputação e da autoridade, e isso aproxima, faz muita diferença no dia a dia. Empresas que são gerenciadas por quem você não sabe, você não acompanha, coloca riscos nos negócios. Ainda bem que nos últimos anos as pessoas estão percebendo isso. Quem está por trás? Né? Existe uma família ali, e você sempre trouxe isso para perto, né? Conhecemos a sua esposa também, a sua família, tivemos esse privilégio. E para fechar aqui o nosso momento, fale e deixe uma mensagem para quem está nos assistindo sobre o Edson, o ser humano, a pessoa que talvez está nesse momento pensando numa falência por alguma dificuldade, ou alguma dificuldade que envolva a sua área. Nos últimos dias, muitos amigos nossos estão passando por um momento muito delicado, empresas que estão de 10 a 20 anos no mercado, mas que por uma pólice ou um ocorrido não sabiam o que fazer, e o Edson atendeu, né, gentilmente, mesmo sem ser o corretor ali atual, ele dedicou esse tempo em conversar com esses empresários. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Tem muita gente assistindo aqui que está bem, mas tem muitas pessoas que não sabem nem como sair desse cenário, né, com seus veículos parados em pátio. Então, hoje eu quero que você deixe uma mensagem sobre o Edson Aparecido e a sua presença aqui no radar. E da Securicor, o que esperar para os próximos anos da Securicor? Ah, bacana. Bom, quero deixar a mensagem para você. Você que está com uma situação, acredite. Por quê? Se você não acreditar no seu projeto, no seu sonho, ninguém vai acreditar, né? Eu passei por isso, todo empresário que começa com um sonho nesse país tem esse desafio. Mas se nós perdemos a fé e a crença que vamos alcançar, o que adianta a gente estar ali naquele lugar? Porque nós somos inspiração, primeiro, para a nossa família, para os nossos colaboradores, para a família. Então acredite. E a mensagem que eu deixo da Securicor, você que exige mais em questão de seguro, somos especialistas em seguros de carga nacional e internacional. Securicor, para quem exige mais. É isso aí. Edson, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Foi importante você quebrar um pouco esse medo do empresário com relação ao seguro. Aprendemos demais, sempre aprendemos aqui, e a gente quer levar isso para o nosso telespectador. Agradecemos muito a sua presença
a oportunidade aí de bater esse papo. O Edson é mais que um parceiro, se tornou um amigo nosso mesmo, de fato. Então, muito obrigado, Edson. Obrigado, Júlia. Obrigado, Dani. Eu que agradeço. E para você que está nos assistindo, ouvindo no Spotify, deixe seu like, deixe seu comentário. No final da nossa entrevista, vamos deixar as redes sociais da Securicor, o acesso ao Edson Aparecido e compartilhe quem está nos assistindo e compartilhe também aquilo que é necessário para o seu cliente, para um amigo, para alguém que precise. O Radar Logístico está aqui muito feliz, levando para você comunicação em tempo real das tendências do mercado. Um beijo e até a próxima.